Vamos lá. Bom, gente, eu tenho um problema aqui que eu gostaria de discutir com vocês sobre os novos rumos da cibernética, né, que estão muito óbvios agora no século XXI, né, se esses novos rumos da cibernética, se eles indicam uma aproximação necessária da engenharia com as humanidades digitais. Esse é um problema bastante polêmico e eu gostaria que a gente refletisse juntos sobre eles. Vou tentar dar uma resposta positiva para vocês em 3 momentos, né. No primeiro momento, eu vou falar, então, introduzir algumas noções básicas do que são essas humanidades digitais, né, no contexto da revolução da internet, agora que a engenharia está passando. No segundo momento, eu vou falar, então, da cibernética como exemplo dessa situação, e no terceiro momento, eu vou, então, falar sobre os desafios do diálogo interdisciplinar na parceria das humanidades digitais com a engenharia. Tá? Então, vamos lá, a primeira parte, né, dessa aproximação das engenharias com as humanidades digitais. Bom, o que são, afinal, essas humanidades digitais, né? Essa expressão humanidades digitais surgiu por volta dos anos 2000, mas já se iniciou logo após a Segunda Guerra, numa parceria das ciências humanas com a computação. E, atualmente, então, se caracteriza como um campo de pesquisa transdisciplinar, né, de práticas de investigação que envolvem ali o tratamento computacional de dados nas ciências humanas. Essa definição que Joanne Drucker dá resume um pouco o que é esse campo, né, de investigação, que reúne, então, além de teorias, práticas metodológicas, repositórios e sites online contendo ali uma quantidade substancial de materiais primários e recursos digitais, né, para análise, processamento e uso de arquivos de texto, áudio, vídeo e imagens. Possivelmente a nossa vai entrar por mais um desses elementos desse repositório, né? Então, as humanidades digitais têm como pressuposto aí geral um diálogo colaborativo entre as ciências humanas e as ciências exatas naturais, com ênfase na modelagem computacional, né, e tecnologias digitais em geral. E o fato, participando desse grupo, né, de pesquisadores nessa área, é que as humanidades digitais estão mudando as formas de atuação dos humanistas, seja no ensino, na pesquisa, nas artes, na linguística, na história, nas ciências políticas, entre outras, né? E a pergunta que se faz é, bom, que mudanças estão ocorrendo ou que ocorrem com os cientistas das exatas na interação com as humanidades? Essa é uma pergunta complicada, primeiro porque há de longa duração essa distinção entre métodos de investigação qualitativo e quantitativo. Nas ciências exatas, né, os métodos de investigação são predominantemente quantitativos, né, visando aí a previsão idealmente exata, como que é o professor Ettore, praticamente precisa do objeto de estudos, e a modelagem através da computação é elaborada, né, sempre a partir de regularidades e de leis gerais. Bom, em contraste, né, nas ciências humanas em geral, os métodos de investigação são predominantemente qualitativos. Quer dizer que eles visam uma análise crítica da política, da história, da cultura e, o que é mais importante, em contextos específicos, né? Bom, um exemplo dessa caracterização nas humanidades é bem marcante no trabalho do Max Weber, né? Nas obras lá em que ele discute a polêmica sobre objetividade na ciência social e na política. Então, para o Weber, né, a pesquisa científica nas ciências sociais depende da perspectiva do investigador, né? E esse investigador atribui um significado ao seu objeto de estudos a partir de um sistema conceitual
que é histórica e culturalmente situado. E o Weber ressalta que esse sistema conceitual ele só se torna explicativo e significativo apenas em um contexto cultural, que, por sua vez, é prenhe de valores individuais e coletivos que envolve o fenômeno da compreensão. Esse é um conceito complicadíssimo, bem polêmico, o que se entende por compreensão, mas para o Weber, a compreensão pode ser entendida seja na perspectiva racional, que envolve ali análise da estrutura lógica, de explicações causais e tal, ou pode ser também uma compreensão empática, né, por afinidade, em que eu tenho relações emocionais, ou receptivo artística. Mas veja que interessante, o que ele diz aí, que a significação cultural de um fenômeno, ele dá o exemplo nessa passagem, por exemplo, do comércio monetário, né? Pode consistir aí no fato de se manifestar, então, esse comércio monetário como um fenômeno de massa, né? O que, na nossa civilização, é um elemento fundamental. Mas ele diz assim, esse fato histórico, né, de desempenhar o comércio monetário esse papel, é que deve ser compreendido sob o ponto de vista de sua significação cultural e ser explicado agora causalmente sob a perspectiva de sua origem histórica. Talvez em outra cultura esse fato não fosse importante, nem tivesse um lugar. Mas veja aí que mais interessante, ele diz assim, não existe, entretanto, né, qualquer lei que nos mostre em que sentido, em que condições esse fato acontece. Ele diz o decisivo são as ideias de valor, né, que é o prisma sobre o qual se considera a cultura em cada caso. Bom, o que é cultura? Né? Outro conceito complicado. Para o Weber, ele vai dizer é um segmento finito do discurso infinito e destituído, esse é o ponto forte, de sentido próprio do mundo. Né? Aquele segmento que o pensamento humano, né, de uma perspectiva aí humana, atribuiu aí um sentido e uma significação. Não há leis gerais e essas leis, quando são muito tênues, muito frágeis e não são tão relevantes. Né? Bom, então, diante dessa diferença metodológica fundamental entre as duas áreas, colocamos de novo a pergunta: é possível aí um diálogo construtivo entre a engenharia e as humanidades digitais ou nós vamos estar numa torre de Babel? Né? A minha resposta, eu sou uma otimista sempre, é sim. Mas primeiro nós temos que esclarecer aí um mal-entendido que é recorrente nessa disputa aí, engenharia e humanidades. Primeiro que acredito que nenhum engenheiro vai querer disputar ou explicar aí com Max Weber ou com Marx, ou quem quer que seja, o que vem a ser cultura, ou os métodos que eles têm que empregar para entender o que é cultura. Assim como nenhum pesquisador aí das humanidades vai querer dizer para o engenheiro como medir a vazão, o fluxo de água de um rio quando vai se fazer uma hidrelétrica. Né? Mas veja que talvez a junção, a parceria entre eles, pode dizer o seguinte: olha, onde vocês estão pensando em construir essa hidrelétrica, tem uma tribo indígena em extinção. Também há ameaças ambientais. Que tal procurar uma outra vazante e tal? Né? E esse diálogo pode ser construtivo. Aí o professor Ettore me disse, mas é claro que o engenheiro sabe disso. O engenheiro não é um ingênuo. O que está ali em jogo são as políticas econômicas. É claro que a equipe da política econômica também tem engenheiros, mas o ponto aí é que o engenheiro está meio que amarrado no que fazer. Né? Eu acho que esteve amarrado, sim, assim como os humanistas, mas há um ponto, se nós pensarmos, por exemplo, o caso do acidente de Brumadinho, né? Aquele desastre terrível, em que os engenheiros avisaram a todos, lá deixaram relatórios sobre os riscos do local. E a equipe lá dos empresários e tal não quiseram ouvir. Ocorreu o desastre, infelizmente, né? Só que muita gente está sendo punida.
E essa punição agora indica que a gente está evoluindo nessa nossa parceria, em que o engenheiro faz esse relato dos riscos, porque possivelmente esse risco não acontece novamente, em situações que podem ser evitadas. Então, a minha resposta a esse diálogo é construtivo, mesmo que com erros, com desastres, e que indica uma certa evolução. Mas, dito isso, afinal, praticamente falando, tem algum método que a gente possa compartilhar? E, de novo, a minha resposta é sim. Eu vou aí entrar nessa proposta desse matemático, Weaver, né, que escreveu esse texto curto e brilhante, que a professora Mariana descobriu aí, queria sugerir que vocês lessem, que chama Science and Complexity, Ciência e Complexidade, né? Que o Wiener propõe, o Weaver, aliás, propõe 3 tipos de problemas. Um que ele chama problema simples, né, da simplicidade, que tem ali um número pequeno de variáveis, os exemplos típicos de problemas que podem ser resolvidos pela teoria lá, newtoniana, pelas equações da mecânica, são fáceis de resolver. O segundo tipo de problema, aqui o de complexidade desorganizada, tem muitas variáveis e a análise requer aí um cálculo de probabilidades, sempre com margem de erros, né? E extremamente difícil de se dar a precisão ali na solução. Acho que os exemplos aí da termodinâmica, teoria dos gases, na física, são ilustrativos, mas acho que nas ciências humanas, vamos considerar agora as nossas eleições. Tem tantas variáveis, se você for olhar a fundo, né? Aparentemente parece que não são muitas, mas são muitas variáveis, e o resultado exige aí um cálculo de probabilidades com margem de erros, né? Mas o que interessa mais para nós aqui nesse momento são os problemas da complexidade organizada. Aí o Weaver diz, esse tipo de problema tem um número moderado de variáveis e relações de comunicação que eles não podem ser descritos apenas em termos estatísticos. A solução desses problemas da complexidade organizada, essa solução requer uma observação, e esse é o ponto importante, de um número considerável de fatores interrelacionados em um todo orgânico. Ele estava trabalhando já com o pessoal na época, na metade do século passado, com a noção de sistêmica, e essa noção da relação, inter-relação em um todo orgânico é fundamental para entender esse tipo de problema da complexidade organizada. Ele dá vários exemplos no artigo, mas um exemplo que ilustra e é simples, aí, ao mesmo tempo que tem a complexidade organizada, é assim: por que certas flores só abrem durante a noite? Aí nós temos que pensar, por exemplo, no morcego, que poliniza a planta, a vibração sonora, que está ali, através dos quais os morcegos se locomovem, também o ambiente que está ali, enfim, tem poucas variáveis, mas que permitem que a gente entenda por que, por exemplo, as flores aí do meu cacto aqui do lado se abre à noite. Bom, então, nessa perspectiva dos problemas da complexidade organizada, a nossa hipótese é que a elaboração de modelos, né, que não precisam ser necessariamente computacionais, mas modelos na perspectiva da teoria dos sistemas complexos, pode auxiliar aqui a compreensão de problemas da complexidade organizada, e o que é fundamental, antecipando seus possíveis desdobramentos, decorrentes, no nosso caso aqui, da revolução da internet na engenharia, na sua parceria com as humanidades digitais. Bom, então esses modelos envolvem o quê? Tem muitos outros elementos, mas basicamente envolve uma análise em múltiplas escalas, macro, micro, meso. Nós olhamos desde o contexto ambiental, em vários planos, até o plano da ação e ao plano das células, ali no plano micro, com ênfase nos processos de auto-organização,
que são processos que se desenvolvem sem um comando central, né, mas que possibilita a emergência de padrões e de novidades informacionais alimentados pela relação de causalidade circular, que se fundamenta, por sua vez, na noção de retroalimentação. Então, o que é essa retroalimentação ou realimentação? Aqui, de novo, eu uso essa citação agora do Wiener, né, que a realimentação ou a retroalimentação é um método de controle, né, de um sistema pela reintrodução dos resultados do seu desempenho pretérito. E o Wiener ressalta que se esses resultados forem usados apenas como dados numéricos para crítica ou regulagem do sistema, então nós temos ali uma realimentação simples de técnicas de controle. Mas se a informação, né, resultar aí do desempenho, né, do sistema, e ela for capaz de mudar o próprio método e o padrão geral de desempenho do sistema, então, ele diz, nós temos um processo que ele denomina aprendizagem, seja nos seres humanos, seja em máquinas. Aí eu acho que está uma das origens da aprendizagem em máquinas, né? E, bom, para sintetizar, então, essa primeira parte, nós temos duas hipóteses, né? Que a ênfase no estudo da relação comunicacional entre os elementos de sistemas complexos, né, em vários planos de análise, essa ênfase pode fornecer uma ponte metodológica promissora entre a engenharia e as humanidades digitais, claro que respeitando as suas especificidades, mas nós estamos olhando aqui na relação sistêmica entre os elementos envolvidos em um problema. E a minha hipótese agora, a terceira, é que a cibernética ilustra essa hipótese 2 através do conceito de realimentação informacional. Então, vamos lá agora para a parte 2, ali, então, a cibernética e os sistemas complexos, né? Bom, o termo cibernética foi cunhado, então, por Norbert Wiener, em 1947, para se referir à ciência de comando e controle na comunicação entre animais e máquinas, né, diz através de mecanismos que envolvem a retroalimentação e também a causalidade circular em sistemas físicos, biológicos e sociais. Essa figurinha aqui ilustra essa ideia, né? Bom, atualmente, né, isso que foi proposto em 47, a cibernética inclui teorias de processamento de informação, de automação e controle, todos esses recursos da inteligência artificial, além da teoria geral dos sistemas e da auto-organização, que nos são muito caras aí no nosso grupo de estudos, agora aplicadas à modelagem, então, na computação, na biologia, na sociologia, nas artes, entre outros, né? Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre os modelos cibernéticos, só dizer que eles envolvem sensores, são sistemas metadirecionados, né, que especificam ali um estado a ser atingidos, tem detectores de erros e tem efetuadores, que são operações para alterar, através da retroalimentação, os aspectos do ambiente relacionados com as propriedades especificadas ali nessa meta, né? Bom, o que me interessa, basicamente, focalizar aqui, é a tese do Wiener, né, publicada aqui em português já em 68, do seu livro Cibernética e Sociedade, em que ele tem essa tese muito forte, veja que antecipou há quase 70 anos, né, a hipótese de que a sociedade só pode ser compreendida através de um estudo das mensagens e das facilidades de comunicação de que dispõe. E ele afirma categoricamente durante todo o livro, que eu sugiro que leiam, que no futuro, né, o desenvolvimento das mensagens entre o ser humano e as máquinas, e entre máquina e máquina, vai desempenhar um papel cada vez mais importante. Veja que antecipação interessante desse gênio, né?
Bom, exemplos desses modelos, está aí, por exemplo, esse cachorro de modelos cibernéticos complexos, né? Esse cachorro que carrega pesos de diferentes tipos em terrenos diferenciados, e ele inclui auto-organização, causalidade circular, estratégia de aprendizagem e tomada de decisão com graus de autonomia, né? E essa é a base desses sistemas complexos. É importante aqui distinguir autonomia de livre-arbítrio. Por autonomia, nós queremos apenas dizer que o sistema realiza certas operações ou ele resolve problemas sem precisar ser guiado em cada uma das suas etapas. Então, a autonomia vem sempre em graus, né? No caso desse cachorro, ele cai, levanta, se ajusta de acordo com o terreno, sem precisar que o seu programador diga passo número 2, assim, né, em cada situação. No caso das humanidades, a coisa, esse robô, esse cachorro que eu apresentei ali, ele foi feito há mais de 10 anos. A cibernética evoluiu a tal ponto com a cibernética humanoide agora, né? Os robôs humanoides que envolvem robôs do tipo aí como essa Sofia, que tem meio que esse olhar de peixe morto. Essa Sofia é uma robô que recebeu o título de cidadã robô, paradoxalmente na Arábia Saudita, e ela emite esses sons aí que as pessoas interpretam como uma fala. Ela diz: eu quero usar minha inteligência artificial para ajudar os humanos a terem uma vida melhor. E as pessoas adoram, tem gente que até chora interagindo com a Sofia. Bom, a pergunta é, será que ela está captando aí essas affordances de alegria, tristeza e raiva, né? Bom, para responder essa pergunta, que eu também não tenho muito clareza, eu acho que nós precisamos entender o conceito de affordance. O que é uma affordance? O que são as affordances, né? Esse conceito de affordance, ele foi proposto por Gibson, né, nessa obra The Ecological Approach to Visual Perception, para caracterizar a informação que está disponível no ambiente e que indica possibilidades de ação. Então, nós temos aqui a escada, essa corda, e o importante aqui a ressaltar é que o Gibson mostra que nós percebemos não apenas objetos, como escada, corda, cadeira, porta, etc., mas possibilidades de ação. Por exemplo, a escada está estável, escalável, uma pessoa está grumpy, triste, mal-humorada, tal, no mundo social. Então, agora, a pergunta é, será que robôs, como essa AIDA, né, que está em exposição no Egito, a Sofia, eles captam affordances emocionais? Bom, veja agora que o olho dessa AIDA, né, que parece que é uma provocação para aquela Lady Lovelace, que era chamado Ada Lovelace, né? Turing discute isso no seu texto Machinery and Intelligence. A Lady Lovelace dizia que o mecanicismo não chegaria na arte, né? Então, essa robô, né, que agora tem um olhar meio a lá Leonardo da Vinci, a Gioconda aí, né, ela faz pinturas que as pessoas estão assim fascinadas por ela, sem nem olhar na tela, sem olhar na folha, né? E quando na entrada lá dizem as mensagens que ela ficou retida 10 dias lá no aeroporto porque pensava que ela era uma espiã, né? Ela fala, quer dizer, emite sons e então a pergunta é, será que ela está captando affordances emocionais? Se a gente responder sim, o Max Weber chacoalha no túmulo, né? Porque ela não está fazendo parte da nossa cultura. Ela não é parte da cultura. Como é que ela vai captar essas affordances, né? Mas, por outro lado, ela é uma reunião de cientistas, de artistas, do pessoal das humanidades digitais que colocaram nela essa informação. Então, num certo sentido, ela está captando as nossas affordances, que estão lá reunidas na sua memória, né? E que fazem com que ela olhe para as pessoas com diferentes tonalidades, né?
e assim por diante. Eu só queria retomar agora um exemplo que eu trouxe para vocês no primeiro desses fóruns que eu participei, desse robô Jack Robot, né, para vocês verem como eles evoluíram. Depois vocês entram aí para ver como é que ele se locomove. O que é importante aqui é que o Jack foi um dos primeiros a ter aí essa aprendizagem mecânica, né, de convenções sociais, né. Ele diz que ele se move em ambientes de pedestres, observando, entre aspas, aí o comportamento das pessoas, e, diferente dos robôs que seguem regras bem definidas, o Jack Robot pode aprender, e o seu criador lá diz que ele aprende on the flight, assim, no instante, né, as convenções sociais do lugar em que ele está em cada momento. Se ele está no Brasil, as pessoas andam de um jeito, se ele está no Japão, tem de outro jeito, na Inglaterra, de outro jeito, e assim por diante. Tem certas affordances do movimento que o Jack capta, né. Então, veja que o Jack não está apenas aprendendo a se mover, mas ele aprende com um certo grau de autonomia, né, naquele sentido que eu trouxe para vocês, antes de como se mover, observando as ações sociais humanas. E o que é impactante, agora esse robô foi criado há mais de 10 anos, daqui para frente, é que esse tipo de novidade, ela envolve, além de elementos físicos, né, das affordances de movimento, invariantes e tal, estratégias informacionais de comunicação sobre os hábitos sociais humanos, transmitidos aí e alimentados em grande parte pelas humanidades digitais. Bom, nós temos aí já noções mais complicadas de amizade. Será que esses robôs amigos captam de fato a noção de amizade? De novo, eu acho que o Weber chacoalha no túmulo se a gente disser que sim. O que eles têm são a capacidade, talvez, de captar certas affordances básicas de sorriso, aqueles 5 tipos de emoções que o Darwin colocou lá na origem das espécies, que caracterizam as emoções humanas, né. Bom, então, para sintetizar essa segunda parte, já encaminhando para a terceira, eu queria, então, só dizer para vocês que nós estamos saindo do universo da ficção, que a gente tinha aqueles robôs e tal, para entrar agora na cibernética, que se desenvolve com apoio fundamental da inteligência artificial na engenharia, né, interconectando, então, as tecnologias de comunicação e informação, ambiente e sociedade. Então, a cibernética agora está nesse mundo da sociedade envolvida plenamente. Então, na comunicação social, o uso dos robôs ocorre na indústria, isso já tinha um tempo, né? No escritório, na agricultura, nas casas, alterando ali hábitos sociais milenares. Então, principalmente na agricultura, com essas fazendas inteligentes, a alteração na agricultura está trazendo aí implicações epistemológicas sérias. Por exemplo, o caipira que entendia que o conhecimento milenar dele sobre como plantar isso, aquilo, agora ele vai ter que ficar num computador apertando as teclas, numa boa parte, e o que ele entendia por conhecimento está sendo alterado, né. Nas nossas casas, muitos de nós estamos felizes com a presença desses robôs humanoides, mas o fato é que eles estão alterando esses hábitos sociais milenares. Então, a questão é que precisam ser analisadas. Agora, em uma perspectiva interdisciplinar, né, essas consequências epistemológicas, políticas e éticas para evitar impactos indesejáveis, né. Essa síntese, vamos entrar então agora na terceira parte, sobre os desafios desse diálogo que precisamos ter, né, na parceria com humanidades digitais na engenharia. Bom, indo lá nas ciências humanas, com ênfase ali nas humanidades digitais,
o uso de Big Data e também da inteligência artificial, e principalmente da computação ubíqua, que disponibiliza a cada instante os nossos dados, né? As humanidades digitais, elas fornecem, lidam, analisam ali, os pesquisadores, né, informações sobre o cotidiano humano, né? E isso tem implicações paradoxais, né? Por um lado, né, essa disponibilidade, né, elas disponibilizam uma grande quantidade de dados e conteúdos variados, né, desde alfarrábios que a gente jamais teria condição de acessar, e facilitando aí o acesso à informação e fortalece a ação autônoma, né, e auxilia, por exemplo, essa nossa tipo de comunicação, num certo sentido, né. Bom, mas por outro lado, tem uma influência indesejável na privacidade, né, com vigilância que ameaça a autonomia humana. Nós ficamos confusos sobre o que fazer, né, e que ocorre essa vigilância através da utilização e reutilização de dados pessoais, inclusive, na indústria, nas redes sociais e na ciência, nem sempre com a devida preocupação ética. Bom, há uma passagem interessante nesse texto, que de novo eu sugiro que vocês leiam, de Mark Hall, sobre oportunidades e riscos na pesquisa em humanidades digitais, em que ele diz: acredito que o verdadeiro valor das humanidades digitais só pode ser alcançado se o termo for usado em uma definição estendida, que vai além daquelas que estão interessados em desenvolver métodos e algoritmos para abranger dados e usuários de ferramentas. Então, para esse grupo de pesquisadores, né, que está principalmente interessado em desenvolver métodos e algoritmos, né, dentro das humanidades digitais, na parceria com a engenharia, para esse grupo, que é um grande número, né, no qual a gente se inclui às vezes, né, nós precisamos argumentar, né, por que é que eles devem adicionar aspectos digitais à sua pesquisa. Por que nós precisamos desses aspectos digitais? E aí ele ressalta, e o mais importante, eles precisam estar cientes dos principais riscos, né, que a adição de métodos computacionais a esse repertório de métodos de pesquisa apresenta. Então, não se trata de ser ludista, né, mas ele diz uma consciência dos prós e contras das metodologias computacionais permitirá que esse grupo aí só interessado em desenvolver algoritmos e métodos, né, julguem corretamente o impacto das ferramentas digitais que estão empregando, nos resultados que eles observam e nas conclusões que podem tirar. Então, ressaltando aí esse aspecto aí da vigilância, né, da interferência na privacidade, nós temos agora aqui essas imagens ilustrativas, e você anda numa rua em cidades inteligentes, principalmente, que a sua privacidade foi para as cucuias, né? Não tem como manter mais a privacidade. E na indústria, né, um dos aspectos aí negativos, e também na agricultura e na ciência, essa parceria entre as humanidades digitais e a engenharia pode favorecer interesses econômicos indesejáveis para a sociedade. Esse é um alerta, né? Mas o mais preocupante é essa elaboração aí de aviões, né, não tripulados, né, de combate, que são caracterizados como sistema autônomo, que pode voar em território inimigo para coletar informações, jogar bomba e se defender contra aviões inimigos. Esse Tyrannus aqui foi feito já em 2010, mas agora, com essa guerra que nós estamos experienciando aqui um pouquinho ainda à distância, mas estamos já sofrendo os efeitos, imagine esses aviões sobrevoando lá as regiões perigosas das usinas nucleares com grau de autonomia, né? Bom, qual o problema com isso? Os problemas são óbvios, mas ali nós temos, na perspectiva técnica, né, que aumentam as possibilidades de erros relacionados ao controle de sistemas autônomos,
que operam em múltiplas escalas. Vocês imaginem aqui se, nessa figura, nós temos um carro dirigido sem um dirigente humano, né? Driverless car. Então, se o sistema falha e uma pessoa atravessa, ou uma criança atravessa uma rua, como é que a gente controla essa situação? Quem vai ser responsável pelos acidentes? Né? São perguntas que precisam ser colocadas. Né? Então, o fator complicador dessa pergunta, né, de novo o Wiener com a sua sabedoria lá em 1960, ele diz que está relacionado com escalas de tempo. Né? Os seres humanos e as máquinas, elas operam em escalas de tempos distintas. Né? Em geral, nós somos um pouquinho mais lentos que as máquinas, né, em certos problemas, e a coordenação entre eles pode trazer dificuldades imprevistas. Bom, nesse caso, quem responde por acidentes decorrentes de erros cibernéticos? É o programador, é o engenheiro que projetou lá o carro, é o prefeito que autorizou, quem? Há uma área agora na filosofia de responsabilidade coletiva, de ética coletiva, que está ainda engatinhando, mas que precisamos refletir sobre eles. Né? Não vou entrar nessa discussão do metaverso, que é um balaio de gatos, e partir já para as considerações finais, né, desse desafio interdisciplinar na parceria entre as humanidades e a engenharia. E resumindo, então, né, nós já estamos sentindo os efeitos positivos e também negativos dessa parceria entre as humanidades digitais e a engenharia no nosso cotidiano. Nós, como disse, já podemos ter rápido acesso ao enorme conteúdo informacional sobre um número indefinido de tópicos, né, que dificilmente nós teríamos sem os recursos das humanidades digitais. E também a vantagem da comunicação à distância, como a que estamos tendo nesse momento, né, que otimiza e amplia as nossas perspectivas. Mas, por outro lado, tem os aspectos negativos, e eu ressaltei aqui a questão da privacidade, que afetam a autonomia humana, né? Mas tem também os riscos de acidentes não controlados, né, que se ampliam através da inserção de máquinas com graus de autonomia na nossa vida cotidiana. A gente viu lá uma máquina que joga xadrez com criança, que quebrou o dedo de uma criança que foi jogar uma peça. Né? E na parte econômica, ali o aumento do desemprego, problemas de socialização com risco de depressão, mas o que mais preocupante no momento é a dominação política. Imaginem se um Hitler tivesse acesso agora aos desenvolvimentos de toda essa ferramenta que dispomos, como é que ficaria a posição das minorias, enfim, daqueles que não estavam dentro da categoria que ele achava que eram superiores, né? Então, eu queria sugerir ali que a gente refletisse sobre que heranças nós queremos deixar para gerações futuras. E há um livro bastante longo, mas interessantíssimo, dessa pesquisadora Zuboff, né, que no livro A Era do Capitalismo de Vigilância, ela traz muitos dados, tem muita experiência na área de economia, também tem um background bom em filosofia, em psicologia. Ela diz assim: a realidade digital está tomando conta e redefinindo tudo o que é familiar, antes mesmo de termos tido a chance de ponderar e decidir sobre a situação. Ela vai dizer, é claro que nós estamos celebrando o mundo conectado, que enriquece nossa capacidade e perspectivas, né? Ninguém nega isso, mas gerou novos territórios de ansiedade, perigo, violência, vai ressaltar o desemprego, né? E ela se pergunta, será essa civilização emergente, né, um lugar que a gente vai chamar de lar? E no que diz respeito à autonomia, que é uma das preocupações centrais da Zuboff, eu, como disse a vocês, eu tenho uma postura otimista. Né? Eu acho que a ação humana pode ou não vir a ser ameaçada pela parceria entre as humanidades digitais e a engenharia, dependendo da capacidade humana de compreender a dinâmica informacional, tecnológica dos sistemas sociais
econômicos e ecológicos e não se deixar iludir pelas fantasias dos propagadores dos sistemas. E ressaltar essa passagem de Mark Wall, que é uma mensagem para o pessoal das humanidades digitais. Ele diz: contar palavras aí com uma velocidade rápida e com correlações, né, não é o mesmo que ler um texto. E a aplicação de aprendizado de máquina não é sinônimo de compreensão. A máquina não está compreendendo. Se eles começarmos a compreender aspectos mais profundos do conhecimento humano, é a que o Weber se relaciona, tem muitos elementos profundos ali. E a possibilidade, eu diria, também a impossibilidade, de expressar essa compreensão para o mundo algoritmo, então as humanidades digitais serão verdadeiramente transformadoras. Né? E, última slide aqui, eu queria ressaltar sempre esse pensamento do Boaventura de Souza Santos, que há mais de 20 anos aí já insiste que o reconhecimento da incompletude do nosso conhecimento, né, pode permitir diálogos interdisciplinares aí de forma menos dogmática. Não temos que brigar quem vai chegar perto de quem, se é engenharia, se é humanidades, mas é um diálogo. Né? Esses diálogos, né, que reconhecem a incompletude do conhecimento, eles sugerem interfaces filosóficas, artísticas, científicas muito férteis, sem a pressuposição, a exigência de uma totalidade unificadora da diversidade. Então, ninguém quer trazer aqui, reinventar o positivismo lógico, não tem que haver aí uma unidade das ciências, não é isso. É apenas o reconhecimento da incompletude do nosso conhecimento. Então, eu deixo aí uma bibliografia para vocês e agradeço uma vez mais a atenção de vocês. Obrigada.